Treta bonita, treta formosa. Tem alguém aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo que coach é autoajuda para quem tem preguiça de ler. Então, já leve em consideração que eu tenho um certo viés contra a ideia do coach, né? Então, vou tentar engavetar isso temporariamente para esse vídeo aqui, para tentar ser imparcial sobre a situação, mas vamos lá. A polêmica nos últimos dias na internet é sobre um jornalista da revista Época que contratou os serviços da esposa de Eduardo Bolsonaro, que atua como coach, para tentar investigar o que ela fala durante essas aulas, né? Não sei se se pode chamar de aula exatamente, algumas pessoas chamam, é uma sessão de coach, digamos assim, né? Ele foi aluno da coach. Qual é o nome da mulher? Nem lembro agora o nome da mulher. Heloísa Bolsonaro, que nem sempre atendia como Heloísa Bolsonaro, até recentemente, né, antes da vitória eleitoral do seu marido, ela atendia com o nome de solteira, e aí agora passou a atender como Heloísa Bolsonaro. O preço das sessões, aulas, seja lá como se queira chamar, de coach que ela oferece, também triplicou. O jornalista da época pagou por 5 sessões de coach e relatou em uma matéria chatíssima o conteúdo dessas 5 sessões com a Heloísa Bolsonaro. E aí estourou uma confusão na internet, aquela batalha campal que você está acostumado a ver. Defensores do governo, pessoas que se orientam com as ideias dessa galera, estão furiosos com o que eles veem como mais um ataque da mídia, um ataque infundado da mídia contra o clã Bolsonaro, né? Do outro lado, há pessoas que acham perfeitamente ok o que foi feito com a Heloísa Bolsonaro. Vamos por partes aqui. Eu vi muita gente falando assim, isso é muito errado, isso é muito antiético, porque o cara se fingiu de aluno, ele se fez de aluno. Tem uma matéria aqui, cadê aqui, ó? Saiu uma matéria recentemente dizendo o seguinte: esposa de Eduardo Bolsonaro diz que processará repórter da época que se passou por aluno de coach. Mas peraí, ele não se passou por aluno de coach, ele pagou, ele assistiu às aulas que foram ministradas pela Heloísa Bolsonaro, ele foi aluno. Você pode dizer que, não, mas ele estava com segundas intenções. Não importa, se ele participou. A definição de aluno é essa. Se para a definição da palavra aluno fosse necessário você estar ali na aula porque quer realmente assistir a aula, eu nunca fui um aluno na minha vida, então. Teve um outro cidadão, o deputado André Fernandes, deputado estadual do Ceará. Pô, Ceará, você me envergonha. O que ele falou? Sobre o repórter que se passou por paciente da Heloísa Bolsonaro. Uma situação manipulada para conseguir informações particulares para vender aos jornais, ferindo o artigo 9 do Código de Ética do Conselho Federal de Psicologia. Cadeia nesse vagabundo. São tantas coisas erradas que esse cara falou, é tanta burrice condensada em um tweet só, que até faz sentido que esse cara era antes um youtuber teen que, entre outras coisas, dava dicas de como depilar o cu. E talvez você pense que eu tô brincando, mas não, ele realmente tinha um vídeo desse que ele respondia perguntas e ele se acocorava em cima do espelho para mostrar para seus inscritos como é que se depila o cu. Algumas pessoas falaram, mas isso você tá sendo aí babaca, porque isso é uma dica interessante até para quem se interessa. Eu realmente não posso discordar disso. Só que eu não elegeria para deputado um cara que se tornou famoso no YouTube dando dica de como raspar o cu. Você consegue entender isso? Vamos lá, em partes. A Heloísa Bolsonaro, ela é formada em psicologia, mas ela não atua como psicóloga no momento, ela atua como coach, o que faz até bastante sentido, porque o coach, se você parar pra pensar, vai fazer muito do que um psicólogo faz, só que agora não estando mais sob os auspícios de um conselho regional que rege a sua profissão. Então, se fosse psicólogo, faz sentido você passar de ser psicólogo para coach. Agora você faz basicamente a mesma coisa sem se preocupar com o conselho. É extremamente conveniente. Então, mas a questão é a seguinte: estão usando o fato de que a Heloísa Bolsonaro é formada como psicóloga para tentar fazer parecer que o cara rompeu algum tipo de sigilo entre o psicólogo e o seu paciente, o que é sem sentido por 2 motivos. Primeiro, ela não estava atuando como psicóloga, estava atuando como coach. E segundo, não existe nenhum tipo de código de ética a qual o paciente se submeta. Quem está submetido ao código de ética é o psicólogo que não pode sair falando o que foi discutido numa sessão com o seu paciente. Então, meu amigo André Fernandes, como é que um cara que foi eleito... Esse cara, mano, puta que pariu! Esse cara não entende que o Conselho Federal de Psicologia rege o psicólogo e não o paciente. E vocês elegeram, meus conterrâneos do Ceará, elegeram esse cara pro legislativo. O cara que acha que quebrar o código de ética de um conselho de psicologia, o paciente fazer isso, rende cadeia. Ele vai perder a carteirinha de paciente. Cara, é muito burrice. Mas aí entra num outro assunto. Umas pessoas estavam dizendo que essa matéria não se sustenta, foi antiético, imoral, como você queira chamar, porque você está colocando como alvo de uma investigação jornalística
a família de um político que você não gosta, né? Não foi o Eduardo Bolsonaro que foi investigado, foi a sua esposa, foi a nora do presidente. E eu concordo em partes. Realmente, existem muitos ataques sem muito fundamento à família de políticos. E realmente, né, é meio zoado e nem sempre se justifica. Nesse caso em particular, eu argumentaria que existe sim um interesse público nas atividades dessa moça, da Heloísa Bolsonaro, por um simples fato. As suas sessões de coaching, depois da eleição do marido, triplicaram de valor e ela passou a se apresentar com o sobrenome Bolsonaro. Então dá para dizer que a vitória nas urnas do seu marido a causou enriquecimento pessoal, direto, senão ela não estaria fazendo suas aulas de coach com o nome Bolsonaro, não é verdade? Então, se alguém está se valendo da conexão próxima com alguém que está lá em Brasília, alguém que está sendo pago com o seu dinheiro, e aí por causa dessa proximidade, ela está também se enriquecendo com isso, o valor das aulas dela triplicou por causa disso, eu diria que sim, essa pessoa, por estar se beneficiando, ainda que apenas tangencialmente com a eleição do marido, tá valendo. Mas leve em consideração que eu sou meio que xiita contra política, eu tenho raiva de política, eu tenho ódio de política, então eu sei que eu tenho um viés em relação a isso. Não é o melhor argumento que eu poderia fazer, mas é como eu me sinto. Se você é esposa de um político, aí o cara se elege, e é aquela coisa, virou todo um movimento social, o nome ficou famoso em certos círculos na internet. Aí agora você que antes se apresentava com o seu nome mesmo, agora você passa a usar o nome de casado e o preço que você cobra triplicou, você não vai poder me dizer que essa pessoa está completamente desconectada do poder exercido pela sua família. É importante lembrar também que às vezes são essas pessoas que estão próximas de pessoas ricas, famosas e influentes, são a família, alguém que conhece de, sei lá, de algum lugar, são essas pessoas às vezes que estão orbitando ali naquele meio, que têm algum acesso a certas informações e às vezes, por não estar tanto sob a visão pública, acaba deixando soltar alguma coisa que evidencia algum tipo de comportamento que desabone a conduta desses políticos. Então, fazer o quê, mano? Na real, eu não entendo por que o pessoal apoiador do Bolsonaro ficou tão revoltado com essa matéria, que é realmente muito chata, sem propósito, não foi descoberto nada que desabonasse a conduta dos Bolsonaros. Tem um momento que o cara fala que ele é gay, eu não sei se isso é verdade ou foi algo que ele falou para tentar obter uma resposta, né, que ele estava intencionando ver se de repente a Heloísa Bolsonaro, religiosa como a família, estaria oferecendo algum tipo de serviço ou orientação em relação de cura gay ou coisa do tipo. O que até que seria plausível que ela fizesse isso. Se a pessoa é psicóloga, é religiosa, defende esses ideais, aí ela passa a ser coach, não mais sujeita ao Conselho Federal de Psicologia, e agora ela passa a oferecer algo que o Conselho não permitiria, por exemplo, cura gay. É uma investigação normal, que o cara quer saber se ela está vendendo isso. Não obteve a resposta que ele talvez esperava ouvir. Então eu acho que os apoiadores do Bolsonaro deveriam estar felizes com essa matéria, porque ela mostra que mesmo sob o microscópio da mídia, não foi revelado nada que desabonasse a conduta. Na verdade, isso aí é perfeitamente congruente com a narrativa, com a sua visão de mundo, que a família Bolsonaro está acima da patuleia do establishment. Enquanto todo mundo está se sujando aqui, a família Bolsonaro não está. A gente sabe que não é bem assim, mas essa é a versão de mundo que eles têm, e essa matéria, na verdade, corrobora isso mais do que desabona. Eu tô falando muita palavra desabona nesse vídeo. Parece que eu aprendi ontem. A discussão ficou mais cabeluda quando foi pro âmbito legal das coisas, porque algumas pessoas estão dizendo que talvez... Aliás, nem supondo, nem sugerindo, tem uns caras dizendo, assim, categoricamente, que o que o jornalista fez nessa matéria pode se enquadrar como ou falsidade ideológica, que é o artigo 299 do Código Penal, ou uso de falsa identidade, o artigo 307. E eu não sou especialista em direito, não sou formado nisso, sei talvez o mesmo que você, através de pesquisas, por curiosidade, me informar com amigos advogados. Os colegas advogados que me acompanham, vocês estão muito mais pautados na disciplina para opinar sobre isso, eu convido vocês a comentarem aqui embaixo. A minha visão, a minha leitura limitada do Código Penal é a seguinte: a relação relativamente informal que acontece entre um coach e um cliente de coach, talvez fruto da forma como a parada é meio desregularizada mesmo, torna difícil que a interação entre essas duas entidades tipifique algum tipo de má conduta nesse tipo aí. Crime de falsidade ideológica, eu vou resumir aqui, é tipificado basicamente por você colocar uma informação falsa num documento oficial ou omitir uma informação que deveria estar ali para obter algum tipo de ganho. Tem mais a ver com adulterar documento, não colocar alguma coisa, pá e tal. Novamente, a relação informal entre o coach e o aluno de coach torna meio complicado que isso tenha acontecido, que a definição legal para falsidade ideológica tenha acontecido.
pessoa que está no papel de jornalista não falar para o alvo da investigação que é jornalista, isso não é falsidade ideológica, isso não é falsidade ideológica. Não tem como isso ser falsidade ideológica. Falsidade ideológica é tipo eu alterar um número no meu RG, é eu fazer um contrato com uma prestadora de serviço, aí eu omito alguma coisa que era relevante para que eles soubessem. Isso é falsidade ideológica. Você só não dizer que você é jornalista que está investigando para uma matéria não é falsidade ideológica. Na questão de falsa identidade, o 307, também é muito improvável que isso tenha acontecido, e até porque na definição, se você for ver os debates jurídicos sobre a definição de falsa identidade, o uso de falsa identidade para ganho próprio, é mais assim, tipo, você é parado no trânsito, aí você fala pro guarda que você é do exército e é melhor ele não te dar multa porque pode dar ruim para ele e tal. Isso é falsa identidade, é quando você alega que você é algo que você não é para obter ganho próprio. Novamente, o jornalista não se identificar, olha, sou jornalista e estou fazendo uma matéria sobre você, isso não se enquadra como uso de falsa identidade. Se a lei fosse escrita dessa forma, simplesmente não haveria como existir jornalismo investigativo, aquelas matérias que o Fantástico sempre faz, em que estão investigando algum tipo de charlatão, o cara que tá, sei lá, fazendo exercício legal de medicina, seitas religiosas, esse tipo de coisa é investigada dessa mesma forma. Um jornalista vai lá e contrata o serviço, entra em contato com as pessoas, tenta descobrir o que está sendo dito e aí reporta o que ele encontrou. Isso é basicamente uma resenha de um serviço ou de um produto, não é nada absurdo. No final das contas, eu acho que a família Bolsonaro como um todo e os seus apoiadores saem ganhando nessa história, porque não acharam nada que realmente fosse condenável na conduta da Heloísa Bolsonaro. Então eles deviam estar felizes que essa matéria aconteceu. Até porque, veja bem, imagina se eles vão investigar tudo, não encontram nada, aí engavetam a matéria. Embora faça mais sentido, porque aquela matéria foi chata, foi longa, não tem nada de realmente interesse público. Se a mulher começa a falar que está realmente oferecendo coisas como cura gay, que é algo anticientífico, que ela como psicóloga não deveria oferecer, e aí de repente poderia traçar-se a narrativa de tá vendo? Foi como eu mencionei no começo. Ela era psicóloga, ela quer oferecer isso porque condiz com os valores religiosos dela, ela não pode como psicóloga, passou a ser coach e agora está oferecendo isso. Aí realmente teria uma história mais significativa aí. Mas nem é o caso, então ela saiu de boa da história. Não acho que processar o cara vai dar em nada, porque, através da minha interpretação limitada, não é nem falsidade ideológica e nem é uso de falsa identidade. Nenhum dos dois se enquadra nisso aqui, muito em parte por causa dessa relação tênue e informal que rola pela internet entre um coach e o seu aluno, seja lá como você queira chamar, né? Tem gente que diz que o cara não foi aluno de verdade. Agora, a ironia maior é o seguinte, tem muita gente agindo como assim, nossa, como ousam o cara ir lá e fazer registros das aulas que ele estava recebendo da mulher, para então divulgar isso, expor a mulher ao ridículo, que coisa antiética, que coisa imoral e tal. Isso vindo da mesma galera que estava fomentando o movimento de filmar professores para divulgar isso e os envergonhar da doutrinação que eles estão fazendo. Quer dizer que então que até pouco tempo, porque não bate com as suas ideologias, tá de boa gravar, registrar uma aula e aí divulgar isso para o constrangimento do professor. Agora, de repente, não. Existe algum tipo de conexão sagrada ali entre o mestre e o aluno, não se pode simplesmente expor isso para o mundo, não se pode registrar isso de forma alguma, é antiético, é imoral, é irresponsável. Agora, de repente, do nada, surgiu isso. Aí tem gente que vai falar assim, ah, não, Easy, mas é diferente, porque num caso são crianças na sala de aula e no outro são adultos de coach. Eu acho que não faz diferença nenhuma, cara. Se você tá até pouco tempo atrás, dizendo que não, tem que expor essa galera mesmo, que eles estão falando aí, entre quatro paredes, para os alunos, tem que expor isso aí mesmo. Se você achava que não tinha nada de errado, nada de antiético em registrar a atuação do professor para expô-lo ao constrangimento naquela situação, você, para se manter logicamente coerente, deveria achar que isso aqui também é de boa. Você não pode exigir o sigilo e o decoro para você mesmo, e aí para os oponentes políticos, não, tem que expor mesmo, tem que filmar, tem que botar no Zap Zap, tem que botar no Facebook, não pode, você não pode. E quanto mais você força a barra de não, com a gente é diferente, mais hipócrita você parece. Você tem que ser consistente nos seus valores, naquilo que você prega, naquilo que você faz. Se você diz que não, nós merecemos o sigilo e o respeito e a ética, mas eles não, isso é hipocrisia, pura e simples. Mas, de repente, talvez eu esteja erradíssimo. Não seria a primeira vez, certamente não será a última. O que você acha? Coloque aí nos comentários. Estou particularmente curioso sobre a opinião dos meus colegas juristas que entendem muito mais de Código Penal e de jurisprudência do que eu, que sou leigo. Então coloque aí nos comentários. Quero saber o que vocês acham em relação a essa interpretação do artigo 299 e do 307, falsidade ideológica e uso de falsa identidade. Errei muito? Errei pouco? Me digam aí. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.